Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou a Juliana Schultz, professora do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Andrade, do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo, e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a fisioterapeuta Cláudia Raccardi. Hoje o nosso tema é dor pélvica crônica. Ela é fisioterapeuta, mestre em urologia pela Unifesp e também tem especialização internacional em biofeedback nas disfunções do assoalho pélvico. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Vamos começar assim do básico mesmo, né? Tentando definir um pouco para o pessoal de casa o que de fato é essa dor crônica ou essa dor pélvica crônica. Existe uma dúvida, né? Porque muita gente tem, ou será que eu tenho? Será que eu me encaixo na dor pélvica crônica? Então é importante salientar que a dor pélvica crônica é uma dor persistente relacionada a estruturas da pelve feminina e masculina, ao contrário, que muita gente acha que a dor pélvica é só feminina. Então o homem pode ter dor pélvica crônica? Pode. Então é uma condição assim que realmente é uma dor crônica, então ela em duração mínima de 6 meses, ela pode ser contínua ou recorrente e que tem um impacto, obviamente, muito grande na qualidade de vida sexual, na qualidade de vida laboral, emocional, psicológica desse paciente. Ô Cláudia, daí a gente tem algumas nomenclaturas, né? Então a gente pode ler aí dor pélvica crônica ou síndrome da dor pélvica crônica. Tem diferença dessa nomenclatura ou é a mesma coisa? Na verdade, a síndrome da dor pélvica crônica, a dor pélvica crônica, ela é subdividida em dor pélvica crônica de condição patológica e de condição não patológica. Então, as condições patológicas, que é a dor pélvica crônica, eu posso ter um tumor, um câncer, ou eu posso ter uma infecção. E na não patológica, aí sim, a própria dor, ela é a patologia. Então, a dor, ela é como se ela, uma neuromodulação, uma modulação do sistema nervoso central, e ela acaba se auto-perpetuando na ausência de uma infecção, na ausência de um tumor, na ausência de uma patologia realmente definida, e aí ela pode estar associada a condições, assim, a sintomas do trato urinário inferior, a sintomas gastrointestinais, sintomas ginecológicos, sintomas sexuais. Então, ela acaba criando uma condição sistêmica e aí ela vira uma síndrome da dor pélvica crônica. Então, quando tem outros fatores associados, né? Exato. A dor desencadeando outros... A dor desencadeando, exatamente, disfunções em órgãos específicos ou disfunções realmente em outros órgãos, como gastrointestinal, sexual, urológico e ginecológico. Cláudio, você falou uma definição de 6 meses, né? Tem que durar 6 meses para ser. Na ortopedia, mas a gente denomina crônica a partir de 3 meses. Por que essa diferença? Então, na verdade, até poucos anos atrás, a Associação Internacional de Estudos da Dor caracterizava até 3 meses. E eles observaram que esse tempo de 3 meses, para caracterizar uma dor, muitas vezes em 3 meses a dor se debelava. Então, assim, tratava, como ela é multifatorial, então tentava tratar com medicamento ou com uma outra forma de tratamento e chega um momento que se debelava. Então, a partir de 3 meses eles consideram muito curto para considerar crônica. E aí eles passaram realmente a perceber que após 6 meses, quando começa a ter um monte de tratamento associado, eles tentam A, B, C até chegar no Z e não consegue se resolver, então eles esticaram esse tempo para 6. Ótimo. Porque acho que eles ficam procurando muito, né? Quem tem deve ficar procurando muitos profissionais, deve rodar muito, né? Até encontrar. Não, isso é importante você falar, Juliana, porque eu vou falar da fisioterapia, né? Até chegar no consultório do fisioterapeuta, esse paciente já passou por neurologista, urologista, no caso da mulher, ginecologista, Às vezes psiquiatra, até ortopedista, né? ortopedista, psiquiatra, e aí cada um foi tentando diagnosticar de uma maneira, fazer um exame. Então eles têm vários exames de imagem, vários exames de sangue, exames urológicos, exames proctológicos. Então, assim, é um paciente que tem um screening, é super rastreado, e aí não descobrem nada e pronto. Aí, quando já viram que tentaram todo tipo de
tratamento medicamentoso, psicoterapia, psiquiatria, não debelando, vai para fisioterapia. Então, o fisioterapeuta recebe ele muito tarde. Dentre todas essas síndromes dolorosas, qual que então acaba indo mais frequentemente para a fisioterapia? Das síndromes da dor pélvica crônica, tem os sistemas urológico, ginecológico, gastrointestinal. O que mais chega mesmo para o físio são as síndromes da dor pélvica crônica urológica e as ginecológicas, que é o que mais habitualmente chega. Das urológicas, tem a cistite intersticial, ou síndrome da dor pélvica crônica, ou síndrome da bexiga dolorosa, desculpe, e a prostatite crônica, ou síndrome da dor pélvica crônica, essa sim. Então, a cistite intersticial, ou síndrome da bexiga dolorosa, além da dor, ela tem sintomas de disúria, ou seja, ardência para urinar. Então, paciente, homem ou mulher, ele pode ter ardência a urinar, tem aumento da frequência urinária diurna, sintomas de noctúria, ou seja, o paciente acorda várias vezes à noite para fazer xixi, tem um intervalo miccional muito reduzido, então com isso diminui a capacidade de enchimento da bexiga, a capacidade cistométrica máxima da bexiga acaba ficando realmente comprometida, e é um paciente que ele pode estar, tem uns últimos estudos agora, tem um grupo, um grupo de pesquisa, que chama Abordagem Multidisciplinar da Dor Pélvica, que é o MAP em inglês, que é um grupo americano que eles estão traçando um fenótipo desse paciente com síndrome da dor pélvica crônica urológica. Então, eles têm todo esse perfil e muitas vezes esses pacientes têm associado a uma condição de constipação também, está associado a um problema gastrointestinal de constipação. Então, todo esse processo de dor, todos esses sintomas, eles causam todo esse transtorno e, obviamente, causam impacto na sexualidade muito grande, tanto no homem quanto na mulher. E a constipação. Então, eles começaram a avaliar, tem alguns pontos do fenótipo do paciente da síndrome da dor pélvica crônica urológica. Então, tem o fenótipo urológico, que são esses sintomas, tem o fenótipo psicológico, que ele está totalmente alterado, ele está instável, está com a autoestima muito baixa. Então, tem alguns pontos importantes e tem de tensão muscular, para chegar na tensão muscular. Então, eles começaram a perceber que toda essa dor está associada também ao aumento dessa tensão muscular, do assoalho pélvico, uma dificuldade de relaxamento. Seria aquela história que a gente sabe, né, do ciclo espasmo-dor. Então, ele tem dor, ele fica dor, espasmo, mais tenso, dor, exato. E daí ele entra naquele ciclo, e daí esse ciclo tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado, que é o que a fisioterapia acaba fazendo, exatamente. E a outra síndrome da dor pélvica crônica urológica também mais conhecida, que é mais chega no consultório, além da cistite intersticial, é a prostatite crônica. Fala, puxa, homem tem dor, prostatite crônica, mas não é uma prostatite, porque a prostatite então é infecciosa, então faz exame de esperma, não tem nenhuma DST ou não tem nenhuma infecção, na ausência de uma infecção, e o paciente ele tem dor, que eles falam dor prostática, então bem interno, então dor bem no assoalho pélvico, tem também, pode ter constipação associada, pode ter associado dor no corpo peniano, dor no escrotal e dor em região de assoalho pélvico. Então, é importante. E além de todos esses sintomas que eu falei. E muitas vezes está associado também a uma dor suprapúbica, então, uma ardência urinar, então um desconforto suprapúbico. Característico da cistite intersticial, síndrome da bexiga dolorosa, uma melhora dos sintomas quando esvazia a bexiga. Né? Então, um pouco que está cheia, muitas vezes ela tem lá um volume bem pequeno e é o suficiente para já dar uma vontade, dar um desconforto, esvaziando melhor. É bem parecido com, confunde-se um pouco até com a bexiga hiperativa, né? Essa coisa de ir muito ao banheiro, acordar muito à noite. Exato. Né? A diferença é que não tem a dor e o desconforto, sim, né? Sim. Agora, é muito comum, obviamente, por isso que tem que passar no urologista ou no médico para tirar. De repente tem uma infecção urinária, então é muito característico, né? Pô, aumento da frequência, desconforto para urinar, ardência para urinar. Então, eles sempre fazem todo um rastreamento, tanto dessa parte do esperma quanto da urina, para ver se realmente não tem nenhum grão negativo, positivo, para justificar, né? Sim.
Sim, sim. Você consegue, então, trabalhar muito multidisciplinar mesmo, de uma forma bem multidisciplinar. O médico junto com vocês para que ele faça esse primeiro rastreamento e depois encaminha. Como funciona essa logística? O paciente que tem dor pélvica crônica, qual é o caminho que ele deve fazer? Então, eu acho assim, acredito eu, né? Eu tenho 30 anos de formado, eu não tenho a segurança de pegar nenhum paciente e falar, vem para o meu consultório que eu vou te tratar, independente da disfunção, né? Então, obviamente, se alguém chega para mim, nossa, acho que eu tenho esses sintomas, vou te procurar. Eu falo, não, vai procurar um urologista. Acho que no caso da síndrome da dor pélvica crônica urológica, um urologista, eu esqueci até, não esqueci, mas aí não entrei ainda na síndrome da dor pélvica crônica ginecológicas, que são as duas mais comuns também que aparecem no consultório, mas vou falar em seguida. Mas assim, no caso ou dos homens ou das mulheres com cistite intersticial ou prostatite crônica nos homens. Então, procurar urologista, fazer esse rastreamento, fazer exame de imagem quando necessário. De repente tem um tumor, tem alguma outra, tem uma cálculo renal, algumas coisas que podem se confundir, né? Então faz todo esse rastreamento na ausência de um achado de imagem, na ausência de um achado de algum exame urinário ou de sangue. Então aí sim, quando eles acabam indicando para fisioterapia. Então, muitas vezes esse paciente, ele vem já com medicamento, então você fala assim, puxa, mas como é que vai fazer se a fisioterapia ou o medicamento vai melhorar? Esse paciente, ele já passou por vários médicos, até o urologista pode dar, eu vou te dar um remédio para dor, ou vou te dar um remédio para melhorar sintomas prostáticos, porque ele tem dificuldade de esvaziamento vesical também. Como existe um aumento da tensão, uma dificuldade de relaxamento do esfíncter, do assoalho pélvico, então sempre tem um esvaziamento incompleto. Então, ou tem uma hesitância no início da micção, tem muitos sintomas urológicos. Então, vou dar algum remédio para diminuir o tamanho da próstata, para relaxar, ou para relaxar o assoalho pélvico, para fluir melhor essa urina, remédio para dor. Então, esse paciente ele vem para a gente depois de um tempo, e eu até falo, né? Qual que a fisioterapia vai melhorar o medicamento? Ele já está num tempo que ele é o próprio controle dele. Ótimo, ele já tentou a medicação. Ele já está com a medicação, ele acabou virando o controle dele mesmo. Então, a fisioterapia, ela está super indicada, porque ele vindo com medicamento ou não, ele vai saber. Já também não faz diferença alguma. Se ele vem para a gente com medicamento, se ele melhorou com medicamento, ele não chega na gente. Ele só chega na gente quando ele está com medicamento. E das ginecológicas, que eu não entrei, tem a vulvodínia. A vulvodínia, ela é generalizada em uma dor, ardor em toda a região da vulva, na ausência também de uma dermatite ou na ausência de infecção. E é uma dor, ardor, geralmente ela é contínua, a vulvodínia. E a vulvodínia, quando até antes eles falavam vulvodínia generalizada e vulvodínia quando é provocada. Então, hoje em dia, eles chamam de vestibulodínia, quer dizer, na região vestibular da vagina, quando há o toque até pode ser de uma calça. Então, é aquela paciente que ela coloca uma calça e ela sente ardor no toque ou na calça, uma calcinha, o simples contato com alguma coisa e na ausência de nenhum processo irritativo, nem nada. Aí é a vestibulodínia, quando é provocada. E tem também o que hoje, antigamente, todo mundo já ouviu falar em vaginismo, e hoje não se fala mais vaginismo, fala de transtorno de dor gênito-pélvica e da penetração, porque ela acabou virando um transtorno da penetração, né? Sim. A dor gênito-pélvica, porque ela acontece, tem a dispareunia é um termo, todo mundo fala, tem dispareunia, não tem dispareunia, o que é a dispareunia? A dispareunia é dor à penetração, então durante a relação sexual, é uma dor à penetração. A dispareunia ocorre no homem e na mulher, deixar bem claro isso. Mas penetração anal, penetração vaginal. Então, independente. Na penetração. Então, essa é a dispareunia. E o transtorno gênito-pélvico, o que é? É um aumento da tensão no terço distal da vagina. Então, acontece como se fosse se você examinar uma mulher com o transtorno gênito-pélvico,
ela tem até um estreitamento do canal vaginal e uma tensão. Quando você vai encostar, de tão rígido externamente, o assoalho pélvico, você enxerga um monte de pontos gatilhos, você consegue, na inspeção, na palpação, vários pontos gatilhos, você não consegue muitas vezes encostar nessa paciente no primeiro momento. Então, e ela não consegue ter relação sexual. Não consegue ter, aí o impacto é enorme na relação sexual. Toda uma função. E como que é essa avaliação fisioterapêutica aí? O paciente chegou então, ele foi lá, passou no médico, tirou todas essas bandeiras vermelhas aí, essas outras causas, tumores, tirou tudo isso tomou todos os remédios. Então você imagina esse paciente, ele chega pra gente, né? E eu sempre falo, né? Acho que o fisioterapeuta, antes de mais nada, a gente tem muito essa parte de tato, da percepção, do toque, mas a gente precisa ter uma audição incrível. Sim, porque é um paciente, eu acho que a gente precisa usar muito bem a audição. Quem trabalha com dor em geral, né? Com dor em geral. Eu acho que todo paciente que chega pra gente tem que ouvir, isso é uma coisa, né? Que todos os fisioterapeutas têm que valorizar, o que ele te fala. Porque ele te fala, ele te dá o caminho. Se você ouvir, né, o que ele está querendo. E muitas vezes o que está acontecendo, ele vai no médico, e o médico faz uma consulta, e aí ele está preocupado com aquele foco dele, o outro naquele foco, e a gente um pouco mais amplo. A gente quer ouvir toda a história. E ouvir a história pregressa, não assim, tá, essa dor está acontecendo há 2 anos, e antes desses 2 anos? E como era a tua micção lá na infância? Ah, eu tinha hesitância também, eu demorava para fazer xixi, ou não era? Ou teve algum trauma, ou teve algum abuso? E o abuso não necessariamente físico, um abuso emocional, um bullying emocional, né? Um ambiente agressivo é o suficiente para ser um bullying. Então, começar a pegar o histórico, realmente deixar ele contar e tentar puxar lá longe se tem algum outro histórico, uma infecção anterior, tem uma DST, uma vez eu tive uma DST, tratei, foi traumática, tratamento de DST, a minha namorada parou de me procurar, ou tentar chamar, quando tem parceiro, tentar chamar o parceiro na consulta. Isso é bem importante, né? É super importante, porque a gente ouve o paciente, mas a gente ouve o outro lado também. Claro. O impacto acontece da dor pélvica crônica no paciente e no parceiro. Tem alguns estudos já fazendo questionário para o parceiro. Essa correlação. E o impacto é tão importante quanto no próprio paciente com a dor. Por quê? Existe a rejeição. Uma vez eu peguei um paciente no consultório, era uma mulher casada, o marido veio, ótimo, quando o marido quer vir, quando o parceiro está querendo se ajudar, né? Se ajudar, foi bárbaro. E eu ouvi todo o lado dela, ela estava realmente com muita dor, muito complicado. Pacientes jovens, geralmente são jovens, sexualmente ativos. Então, assim, ele se sentindo rejeitado, porque ela, de querer encostar nele, ela já queria ter alguma atividade. E se tivesse atividade, se tivesse a penetração, no caso era o transtorno gênito pélvico, e ela morria de dor depois e ele se sentia um lixo. Então, e ela rejeitando, ela não querendo nem abraçar, assistir televisão junto, então já estava impactando também nele. Sim. Então é importante estar, e mesmo na hora, então nessa avaliação, uma boa anamnese, um diário miccional, então observar como é que é a frequência urinária diurna, noturna, se tem hesitância, tem uma dificuldade para iniciar a micção ou não, se tem algum outro sintoma, dor na região suprapúbica, melhora, piora, e o exame físico, obviamente, para a gente observar pontos gatilho, tensão mesmo da musculatura do assoalho pélvico. Como é que está essa mobilidade pélvica? É super importante. Por quê? Porque um paciente com dor está tudo travado, rígido, né? Está rígido. Então, começar a observar, vai trabalhar também com mobilidade pélvica para soltar toda a musculatura e avaliação, além da avaliação física, a avaliação eletromiográfica. A avaliação eletromiográfica, ela, através de um eletrodo intracavitário, pode ser intranal, intravaginal, nós vamos o quê? Fazer uma leitura da atividade elétrica das fibras musculares. Como que está aquele assoalho pélvico? Está mais tenso? Deve estar. A gente acredita que sim. Então, é um basal, geralmente esse paciente ele tem um nível de tensão basal muito elevado. Então, ele está como se tivesse uma contração. Sim. E uma dificuldade, você pede uma contração e um relaxamento, existe uma dificuldade, um delay no relaxamento. Então, um dos objetivos é o relaxar. É o relaxamento, exatamente. Então, é uma avaliação que você, desde um bom histórico, como os sintomas que apresentam, como o diário miccional,
quanto a avaliação física, eletromiográfica e postural também, sim, né? Observar que é o que você falou essa da mobilidade. Então, assim, para quem está em casa, né? Tem os fisioterapeutas que estão nos assistindo e tem também as pessoas que não conhecem o assunto, e daí se elas vão no seu consultório, você vai precisar fazer uma avaliação física, né? Você vai precisar tocar a região genital para ver se tem tensão, se não tem. Exato. Então, é bom que eu acho que o melhor profissional para fazer esse tipo de avaliação é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta. Tem um estudo, que foi do Reed, se não me engano, foi em 2004, e que ele observou, falaram, puxa, tendencioso, porque ele é físio, não, mas foi um trabalho fora do Brasil, e que ele observou pacientes sendo avaliados por ginecologistas, fisioterapeutas, e eles observaram que o fisioterapeuta é o que melhor sabe avaliar todo o músculo, todo o assoalho pélvico. É a nossa praia, o nicho, é o nosso né? dia a dia. Palpação, músculo, palpação, de fato. Eu acho isso interessante, porque o Rodrigo perguntou dos encaminhamentos, né? Então, assim, é lógico, a gente não vai prescrever um antibiótico para uma mulher que tem infecção. Exato. Mas o urologista, o ginecologista que consegue perceber que aquilo tem uma causa muscular, musculoesquelética e encaminha para o físio, esse tratamento em grupo vai ser, né, em conjunto, extremamente importante. Super importante. Quando o paciente ele não está tendo acompanhamento psicológico, eu acho super importante, até pelo impacto. Então, se a gente conseguir entrar, tentar direcionar esse paciente também para estar associando uma psicóloga ou uma avaliação psiquiátrica, para ter esse... Porque vai precisar desse suporte também. Precisaria, porque mesmo ele fala, não, eu estou bem, eu não preciso, já estou fazendo fisioterapia, você já está me ouvindo, já estou soltando, mas eu acho que o fisioterapeuta tem que entender que tem uma limitação. A gente não foi formado tem uma limitação, isso. exatamente. A abordagem é outra. A abordagem é outra, exato. E é o que você falou, mesmo que não tenha uma história de abuso, mas se ele está dentro de um relacionamento, sexualmente aquilo não está indo bem, isso já vai ter uma repercussão. É claro. Né? Sim, então tem que ir atrás. Mesmo uma desconfiança no parceiro. Puxa, eu peguei a DST ou não dele, quer dizer, nem sei o abuso. Então, vamos entender que aconteceu alguma coisa naquele relacionamento, que nenhum dos dois é culpado, mas já cria uma instabilidade e de repente precisa resolver, né? E o que a físio pode fazer para o pessoal entender as técnicas que a gente usa na fisioterapia? Tá. Segundo os guidelines, né, da Associação Europeia de Urologia, que saiu agora no final de 2016, uma atualização, basicamente a mesma, tem o quê? Relaxar ou alongar essa musculatura, fazer um pouco de alongamento, relaxamento de toda essa musculatura do assoalho pélvico, trabalhar, fazer essa manualidade dos pontos gatilho, dos trigger points miofaciais. O biofeedback que eu falo sempre, que é tanto para olhar essa tensão, ensinar a relaxar. Fala, puxa, mas ensinar a relaxar. Está com dor, está com tensão, como que você ensina a relaxar? Sim. Então, obviamente, para relaxar um músculo, ele precisa entender o que é uma contração. Contrair, né? Então, pedir uma contração, mas sem o ganho de força, sem pensar numa contração sustentada. É mais a coordenação de contração e relaxamento, pensando num tempo maior de relaxamento, do que propriamente um exercício de contração e relaxamento. Porque é uma zona mais difícil da pessoa lidar com ela, né? Então, eu acredito que ter essa consciência desse movimento, dessa contração, dessa musculatura, ainda é um tabu para muitas pessoas. Você percebe isso na sua prática? Não, e é muito grande. O paciente, ele chega com dor numa região que ele não queria ter dor, e o constrangimento. Mulher vem constrangida, imagina um homem para fisioterapeuta, muito maior. Muito bom. Acho que a gente tem perguntas do pessoal de casa lá das nossas redes sociais. Vamos lá. Olá, FisioChat. Meu nome é Stephanie e sou do 4º ano do curso de fisioterapia da PUC São Paulo. Gostaria de saber se só as mulheres têm dor pélvica. Obrigada. Então, Stephanie, como eu estava comentando aqui, homens e mulheres têm dor pélvica crônica. A mulher, ela vai ter, obviamente, um impacto diferente, um tipo de dor diferente. Sim. Mas ambos têm e a gente precisa saber realmente abordar direito essa mulher. Não é porque mulher e a gente é mulher que vai ser uma abordagem super mais fácil, não é. No caso dessa dor, que a gente vê muito, né? Essa dor gênito-pélvica da penetração, se ela tem qualquer impedimento ou qualquer dor, ela vai fugir da tua mão, até, eu vou tocar porque eu sou físio, você não vai conseguir encostar a primeira mão. Então, muito trabalho de como chegar nessa mulher, tanto o homem como a mulher, para realmente você conseguir abordar
e conseguir trabalhar com ela. Mas muito importante de estar aqui para falando disso, para esclarecer para o pessoal de casa, porque as pessoas acreditam que isso acontece muito mais na mulher do que no homem mesmo, né? Então acho que foi ótimo. Os homens também têm, né? Então é muito importante. Se tem que procurar ajuda, homens, né? Que eles começam a ter um aumento da frequência urinária, algum desconfortinho, mas vai vivendo a vida. Sim. E lá pra frente vai começando a realmente aumentar e ficar crônico, e aí quando explode, eles Os homens procuram mais, né? Eles não têm um acompanhamento do urologista como a mulher tem da ginecologista, né? Então isso também é um... Ou às vezes não sabe nem quem procurar. Não sabe. Eu tô com esse negócio, não tô com infecção urinária, não tô, mas o que será que eu tenho? E vai levando até quando não dá mais. Até quando não dá mais. Tem mais uma perguntinha, vamos? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Ana, eu sou estudante de fisioterapia da Unip e estou no 7º semestre. Bom, a gente sabe que a dor pélvica tem várias causas, mas eu gostaria de saber se alguma causa traz mais dor do que outra. É isso, obrigada. Esse tipo de dor, se tem uma dor que é melhor, uma dor que é pior, se tem uma dor pior que a outra, na verdade tem um questionário que eu achei bem interessante, acho bem interessante esse questionário, acho que você já ouviu falar também, que é o McGill, que ele é um questionário que ele diferencia a dor. Tem a dor emocional e a intensidade da dor e a dor emocional, eles falam, né? Então tem se a dor é intensa, se a dor é... Que tipo de dor? Se é dor em pontada, se é dor em agulhada, se é queimação. E essa dor é uma dor frustrante, é uma dor cruel. Então tem essa parte emocional da dor. Então isso é muito relativo em relação... Tem uma dor maior que a outra. Eu acho que tem um perfil de paciente que ele pode ter um impacto maior. Esse questionário ele fala muito bem sobre isso. A dor cruel, a dor que castiga, e a dor empontada, a dor em queimação. Então tem os tipos de dor e o impacto emocional da dor. Direcionar bem. Isso eu acho assim, na minha vivência, o que eu percebo é que assim, vai muito do autocontrole do paciente, o quanto ele tolera a dor, e o que ele considera aquela dor, se é uma dor 10 ou 0, para mim o mesmo grau de dor pode ser 10 e o outro pode ser 2. Pessoal. Então é muito interpessoal. Cláudia, infelizmente nosso tempo acabou. Com certeza. Vamos ter que finalizar. Muito bom. Ótimo. Agradecemos. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pelas informações. Muito e quem sabe a gente consegue que você venha de novo para falar de outros assuntos. Tá ótimo, eu agradeço. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada. Acompanhem nosso programa pelas redes sociais, mandem suas dúvidas e até a próxima.